Sendo patrulhamento da José Quarto Companhia. I live in constant fear of letting people close to me down. I'm hit with waves of emotion, I can't feel myself drown. Wish I could let go of the sadness that's been plaguing me now, but I can't, it's stuck in my head, I need to kill it off. In my bed, wishing I was dead, 45 will send me off. How do you say goodbye when you don't know what's supposed to come next? Wish I didn't have to feel all the shit I have felt. Copom 418, chama seu serviço para dar atividade I had positiva. to turn to the bottle and try to drown it myself. I wound up in a mindset that corroded my cells. Chain smoking till it makes it harder to breathe. You carry your best friend's casket just to put him beneath. When the devil's taking over, you have no room to grieve. When you're subjected to the pain, close your eyes and remember me. Atualiza. Eu compartilho, Copom, pelo nível do hospital, Copom. Bom, prioridade, troca de tiro. Troca de tiro em frente. The money, the music, the drugs, the liquor, the tempting. You like to count the fucking pockets, set a count the blessings. This life ain't a fucking game. You can't change 418, a unidade de rodoviário está em direto mapa aqui de frente. put on a false persona and act like everything's perfect when you were rotting to the core. And Oi, senhores. Bom dia a todos, todo mundo me ouvindo? Positivo. Positivo. Tranquilo. Já vamos começar aqui. Quem não é policial já pode sair da cal, tá? Não tem como eu trancar aqui, não. Quem não é policial pode sair da cal, tá? Ô, Carioca, você é polícia, Carioca? Eu fiz o curso. Não. Tranquilo. Todo mundo que tá aí, então, né? Slow aí é polícia também? Eu fiz o curso também. Curso também. Sem novidade, senhores. Tudo certo. Vai sair da cal? Não. Pode continuar. Não, continua sem novidade. Tem como eu trancar aqui ela ou não? Tem, mano. É só você mudar de permissão da cal, entendeu? Ah, tá, não, sem novidade. Permissões aqui, deixa só pra polícia. Ô, senhores, alguém sabe onde fica o batalhão? Não precisa tá no jogo não, viu, Guilherme? Não precisa não. Hoje não vai precisar. E o batalhão ele fica perto, sabe onde tem. Qual é o nome do lugar? Você vai no posto da Eu tô. Unimed, você vai pegar. Na rua do Unimed você vai pegar tudo reto. Você vai ver o batalhão. Deixa eu organizar aqui rapidinho pra vocês. Senhores, eu não sei, eu vou ver depois se eu vou disponibilizar o slide pra vocês. Mas enquanto eu não faço isso, vocês vão tentar tirar print aí das coisas mais importantes, entendeu? Principalmente quem ainda não sabe muita coisa de polícia e tal. Aí deixando bem claro, tá? Essa primeira aula aqui é teórica e aí depois vai começar a aula prática, tá? De abordagem, de armamento e tal, vocês já sabem. Aí, senhores, eu peço que quem precisa sair, fala o nome, tá? Fala assim, ó, tal pessoa, tô saindo da cal aqui por tal coisa, tá? Pra eu só ter o controle aqui de quem já vai fazer, quem fez pela metade e tal. E, senhores, sempre que eu perguntar se tem alguma dúvida, vocês respondam, pode responder aí na cal, viu? Não é dúvida. Positivo. Então, senhores, Vai ser qual mapa aí, ô comando? não vai ser nenhum mapa não, vai ser só na cal, aula teórica. Beleza. Você vai apresentar a tela pra gente ou... Bora, Vou nossa. apresentar. Estão vendo aí, gente? Verdade? Peraí, eu vou... Deixa eu deixar isso aqui com uma nova. Perfeito. Estão vendo aí certinho? Foi. Aham. Tá. Sejam todos bem-vindos aí à primeira aula teórica, certo? Senhores, o intuito... Evitem deixar o microfone ligado aí, etc. O intuito dessas primeiras aulas aqui é formar vocês mesmos, entendeu? Deixar a doutrina de polícia na cabeça de vocês, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, vocês vão... Espera um momento que eu sempre vai ter um momento que eu vou falar se alguém tem alguma dúvida. E aí vocês falam se tiver, certo? Esses aqui são os principais temas, tá? Os 5 temas que vai ser abordados nessa primeira aula teórica, tá? Para a primeira turma de soldados de segunda classe e para os novos policiais que chegaram, tá? O pessoal do BPRV, etc. Primeira parte é a conduta do policial militar, segunda parte o desempenho do policial militar, terceira parte função do policial militar, quarta parte armamentos do policial militar e quinta parte modulação do BFM, certo? Qualquer erro aí, qualquer bug que der, vocês me falem, tá, senhores?
vamos lá, primeira parte, a conduta do policial militar. Conduta do policial militar dentro do militarismo, tá, senhores? Eu acho que a maioria deve saber, os dois pilares da polícia militar é hierarquia e disciplina, tá? Senhores, essa hierarquia e disciplina consiste basicamente a disciplina, que vocês sabem que todo militar tem que ser disciplinado, né? Tem hora pra mudar, inclusive tem até um erro aqui, ó, ignora isso. Mas enfim, todo policial militar deve ser, todo militar em geral ele tem que ter disciplina, certo? Disciplina pra tudo. Na hora que ele acordar, na hora que ele for dormir, na hora que ele iniciar o serviço, na hora que ele terminar o serviço dele, nas ocorrências, ele tem que ser uma pessoa disciplinada, certo? E a hierarquia, que é o principal aí do militarismo, de qualquer militarismo, né? Que é vocês, o subordinado obedece sempre e respeita sempre o superior dele, certo? Os senhores têm que obedecer a hierarquia da polícia militar. Sem aquela besteira de, porque um tenente é ADM, ele vai crescer a voz pro capitão. Não existe isso, tá? Não existe. Próximo subtópico aí, o respeito com os superiores. Senhores, tem que ter respeito com o superior aqui, tá? Tem muita... O senhor já deve ter notado muita gracinha aí que fica fazendo e tal, mas assim, só é permitido fazer essas brincadeiras aí que os senhores vê. Apenas seja, você já tem uma intimidade com o superior, etc. Você já tem um tempo que você conhece ele, e no momento, tá? Vai ter sempre um momento. Podem ficar tranquilos, sempre vai ter um momento da gente zoar, da gente brincar, mas durante o serviço ali, tá? Respeito sempre com o superior, tá? Senhores, vamos lá, o código penal. Inferior. Pode falar. Não, você falou de superior, eu só estou ressaltando que com inferior também. Sim, claro, subordinado também. Isso aí aí eu vou falar mais pra frente, mas boa sugestão aí, gente. Vocês têm que respeitar o seu subordinado também, tá? Não é porque você é um capitão, você vai menosprezar o soldado, não, tá? Senhores, o Código Penal Militar, mais conhecido como CPM, né? Os senhores, como todos já são policiais militares, tá? Você já é considerado policial militar. A partir desse momento, vocês já não estão mais subordinados ao Código Penal Civil, tá? E sim ao Código Penal Militar. Então, todos os crimes que supostamente, caso venham cometer, vão ser respondidos de acordo com o Código Penal Militar, tá? Como, por exemplo, o meu militar não fala desacato, né? Por exemplo, um soldado xinga um coronel. Não é desacato, é um outro artigo lá que é desrespeitar um militar na frente de outro, se for superior, aumenta pela metade da pena, enfim. A partir desse momento, eles estão subordinados ao Código Penal Militar, tá? Inclusive, eu aconselho que vocês dar uma pesquisada aí, quem tiver curiosidade, para ver os artigos, etc. Como é que funciona. Vida dentro do batalhão, senhores. Eu acho que todos aqui já conhecem lá o 49, né? 49 BPM. Senhores, enquanto os senhores estiverem lá dentro, mesmo que não esteja de serviço, esteja a paisana, ou esteja em serviço, fardado, etc. Senhores, manter sempre o respeito, o decoro e sempre a postura de militar, tá? Enquanto a gente estiver dentro do batalhão, é proibido fazer qualquer tipo de gracinha. Enquanto a gente estiver dentro do batalhão no mapa, entendeu? Depois que sair o carro, beleza, aí vocês podem zoar, mas enquanto estiver lá dentro é extremamente proibido, tá? Ficar usando a taser no outro policial, ficar usando cacetete, e sobre matar o outro policial não vou nem falar, né? Porque isso aí já é exonerado, né? Porque você matou um companheiro seu, é homicídio, tá? O juramento do policial militar. Tem até um erro aí, milita, né? Mas releve. Todo agente de segurança pública, de Forças Armadas, ele faz o juramento dele depois que ele se forma, né? E os senhores devem conhecer o juramento da vida pela sociedade, mesmo que sacrifício da própria vida, certo? Então os senhores têm que ter isso em mente, que, querendo ou não, vai ter alguma vez aí que vocês vão ter que se sacrificar, ou de uma forma maior ou de uma forma menor, tá? Vão ter que se sacrificar aí pra dar vida pela população, que isso é o trabalho policial militar, servir e proteger, certo? Respeito com as demais instituições públicas, tá? Principalmente com as que forem militares, tá? Os senhores devem máximo respeito. E a qualquer instituição pública, tá? Qualquer uma que esteja ou não subordinada aos senhores, é pra manter o respeito sempre. E principalmente com aquelas que são militares, tá? Cumprimento da lei independente de momento, situação, cor, sexo ou idade. Senhores, a lei é só uma, certo? A Constituição Federal do Brasil. Então, não importa quem seja, está subordinado a ela, certo? Pode ser o Papa e se ele estiver aqui, ele vai estar subordinado à lei daqui, entendeu? Então, qualquer pessoa está subordinada à lei. Não importa o momento, a situação, a cor, porque vocês sabem como funciona hoje em dia, tá? A questão do racismo aí, muita gente usa isso como uma ferramenta para se beneficiar em abordagem, em ocorrência, tá? Fala assim, ele me prendeu, ele me agrediu, me abordou só por causa da minha cor de pele. Senhores, não dá moral pra isso, tá? O policial militar vai agir independente disso. Se é homem, se é mulher ou idade, tá? Tá cometendo crime, é crime. E ele vai sempre, óbvio, dentro da jurisdição dele, né? Como policial militar, e dentro da conduta, do código dele, ele vai sempre fazer cumprir a lei, não importa o momento, tá? Passando pra próxima parte aqui, alguém tem alguma dúvida do que foi falado anteriormente? Negativo. Negativo, senhor. Perfeito. A humildade e o respeito. Senhores, por mais que, por exemplo, vou citar o exemplo de quem veio pro BBRV aí, mas também vou usar o exemplo do Lucas, tá? Que ele era coronel, comando do grupamento de bombeiro, do 19º grupamento de bombeiro, e aí ele pediu baixa de lá, pediu transferência e veio pro policiamento. Ou seja, ele é novo aqui, certo? Tem tenente aí, tem soldado que é muito mais antigo que ele aqui dentro. E principalmente o pessoal do BPRV aí, tá? Senhores, só um minuto aqui, deixa eu fechar a janela, que tá fazendo um barulho. Tá, vamos continuar. Voltando lá, o pessoal do BPRV, por exemplo, Lucas, coronel, tenente coronel, senhores, vocês são novos aqui, certo? Tem todo um pessoal mais antigo aí do batalhão, então eu não quero de forma nenhuma, em nenhuma hipótese, eu quero ver vocês querendo crescer pra cima deles. Mesmo que seja, por exemplo, vocês vão lá fazer uma abordagem, o soldado fala pro coronel, coronel full, tá, senhores? Fala pro coronel, o soldado de segunda classe, coronel, ou de primeira, ou cabo, não importa, coronel, vamos fazer tal jeito aqui e tal, deixa eu trocar ideia com ele dessa forma, porque vai ser a melhor forma. E aí o coronel vai, não, que dessa forma aqui, rapaz, eu sou coronel, e vai ser da minha forma, senhores, se portem no lugar de vocês, tá?
Não importa, a gente costuma dizer que na PM a antiguidade é posto, ou seja, se ele tá na mais antigo, querendo ou não, ele vai ser superior a você, tá? Óbvio, ele não é superior, mas em determinados momentos ele vai ter mais experiência que você, tá? E principalmente, não só da questão, porque vai ter muita gente que fala assim, ah, eu já fui policial em 5M, não sei o que, eu já tenho experiência. Só que aqui na cidade tem um jeito específico da Polícia Militar atuar, tá? Que ele é diferente de alguns outros locais. Então sempre escutem um soldado. Por exemplo, tá lá no pinote, tá? Não sei muito bem se foi isso que aconteceu ontem, depois a gente vai esclarecer isso aí certinho. Mas pelo que me falaram, aconteceu um pinote lá e o policial militar tava querendo usar taser, o policial militar superior querendo usar taser no mala que tava dando pinote. Como os senhores sabem, não existe isso na Polícia Militar de São Paulo, né? E nenhuma outra polícia militar do Brasil usa taser pra parar o cara que tá dando pinote. E aí chega um subordinado a ele, né, e fala assim, ó, não, ô, comando, não usa taser não, e tal. Aí o comando, né, supostamente, não foi o que aconteceu, mas é um exemplo. Aí o comando vai e pondera com o soldado, não, soldado, eu sou superior aqui, eu uso o que eu quiser e tal, você me respeita. Senhores, não façam isso, pelo amor de Deus, tá? E principalmente pra quem tem o desejo de ir pra especializadas, tá, senhores? E, eu não sei se vocês todos saibam aí, mas tanto na Força Tática como Rota, se chegar, por exemplo, um primeiro tenente lá na Rota, ele vai ter que escutar caladinho tudo que o cabo da Rota fala pra ele, tá? Porque o cabo, querendo ou não, lá no batalhão do BGR, o cabo vai sim ser superior a ele, porque tem muita mais experiência, tem muito mais tempo de polícia na Rota e o tenente acabou de chegar na Rota, entendeu? Então, por exemplo, no batalhão de Rota não tem essa do tenente lá novinho, chegou agora e vai querer ensinar o cabo a trabalhar no policiamento de Rota, tá? Não existe isso. Então, novamente, mantenha sempre a humildade e o respeito, tá? Sempre, sempre. Policial é uma autoridade, passando pro próximo subtópico. Policial é uma autoridade, porém está subordinado à lei. Todos sabem disso, tá? O policial ele não é Deus, tá? Ele é apenas um agente da segurança pública. Eu sei que óbvio, né? Você tá fardado, armado, você ganha toda aquela autoridade, né, e tal, alguns aí se acham Deus, né? Porém, senhores, lembra, os senhores estão subordinados a leis, tá? A leis. Tanto no meio civil, que existe leis aí que punem os senhores, como no Código Penal Militar, tá? Então lembra, não cometam erros, porque corregedoria, DPM, tudo isso vai atrás aí dos senhores. Próximo subtópico aí, o Código Penal Civil, tá? Código Penal. Eu acho que muitos aí já devem conhecer, tá? Artigos, etc, senhores, mas eu peço a vocês, estudem, tá? Procura ler, procura estudar o Código Penal aí, porque vai ser muito cobrado questão de artigo, tá? Porque os senhores têm que saber em mente. Por exemplo, você vai lá, tá trocando ideia com o ladrão, você fala assim, e aí, ladrão, você já rodou no quê? Ó, ladrão, 33, senhor. Aí você não vai saber o que é 33, aí você vai perguntar, o que é 33? Ó, ladrão, pô, o senhor não sabe o que é? Entendeu, senhores? Então procura sempre saber código. Tem os mais comuns aí, né? O 55, 57, enfim, 33, 121, porém procura sempre saber, tá? E sempre entender também a diferença, tá? Sempre procura saber, tanto de alguma vítima que for fazer alguma denúncia ou do ladrão, sempre saber, por exemplo, na questão do furto e roubo, tá? Não cometam esse erro. Até lá mais pra frente a gente vai falar sobre isso no BOP. Que não pode cometer esse tipo de erro. A diferença entre furto e roubo, certo? Porque tem uma diferença, inclusive foi cobrado na prova de senhores, tem uma diferença entre um 55 e um 57, tá? Então não cometam esse erro. A vida do militar, né, no caso, dentro da sociedade, ficou repetido ali também, desculpa eu, dentro da sociedade civil. Senhores, por mais que ele encerrou o serviço ali, os senhores vão encerrar o serviço, etc., vocês ainda são policial militar, tá? Então sempre andar armado, sempre andar atento a tudo, cuidado redobrado, não ficar, por exemplo, de costa pra rua, ficar vacilando, ficar mexendo no celular no meio do nada aí, entendeu? E sempre, senhores, tomar cuidado, todo mundo se aproxima de vocês, tá? Se aproxima tanto ali no momento, chegando muito perto, e tanto se aproxima na vida pessoal de vocês, tá? Que aí depois vocês vão ter um mala aí que é amigo de vocês aí, tá, senhores? Eu não preciso nem falar, problema de estudar. Policial militar e policial 24 horas por dia. O que eu falei anteriormente, tá? 24 horas por dia armado, tá? Não quero ver policial saindo desarmado aí, não. Depois vai tomar tiro, vai ser assaltado, enfim, isso vai, inclusive, mancha a imagem da PM, certo? Então, policial militar 24 horas por dia. Tá? Não importa a situação, e ele, voltando novamente lá para aquele outro subtópico lá, ele vai fazer cumprir a lei, certo? E eu não preciso nem falar na questão dos senhores presenciar atos criminais, tá? Se os senhores é policial militar, os senhores devem fazer cumprir a lei. Óbvio que sempre na cautela, tá? Não é porque os senhores vai ver duas pessoas discutindo na rua, vai chegar lá com a 40 na cara dele e falar, e aí, deita no chão, não sei o quê. Não, sempre procura entender primeiro e evitem, tá? Evitem se intrometer nesse tipo de coisa. Mas na hora que os senhores vê o crime, é pra acionar aí a viatura que tiver de serviço e dar prosseguimento ao trabalho do policial militar, certo? Respeito com as instituições privadas. Nessa questão do respeito com a instituição privada, por mais que você é policial militar, você é militar, né? Você não é civil, procure sempre respeitar, por exemplo, a polícia civil, entendeu? Respeitar o trabalho dela, as decisões que decisão que o delegado tomar, por exemplo, com o mala. Eu sei que é muito complicado, tá? Por exemplo, o mala dá pinote de vocês e tal, faz um monte de coisa, e vai chegar lá no DP, o Charlie vai apenas fazer um TCO, certo? Vai fazer o TCO e vai liberar, entre aspas, o mala lá, e o mala vai sair só com o negócio no nome dele lá respondendo. É complicado? Senhor, Pode falar. é por isso que é importante, quando tiver alguma ocorrência, eu tipo gravar. Que, enfim, serve de prova. Sim, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas mesmo na rádio patrulha, os senhores vão estar com a câmera, tá? No colete. Mas mesmo com isso, vai ter vezes que vão chegar lá no DP e o delegado ou o agente que estiver lá na hora vai simplesmente falar, vai fazer o TCO, tá? Isso é política de governante, tá? Pra não lotar a cadeia e tal. Agora, assim, óbvio, né? A minha opinião como policial, né? Minha humilde opinião é que ladrão tem que se ferrar mesmo, tem que entupir cadeia de ladrão. Porém, não é assim que os governantes enxergam, nem é assim que a polícia enxerga, certo? Então vai liberar ele, vai fazer um TCO lá e vai liberar ele. E às vezes ele vai passar lá na sua frente e ir embora. Às vezes vai acontecer, tá, senhores? Você vai estar fazendo um BOPM do mala que você prendeu e ele ainda vai ser liberado, tá? Você vai ficar lá na delegacia enrolado e o mala já foi liberado. Mesmo cometendo o 33, o 331, tá? Mesmo cometendo todos esses artigos. E os senhores têm que respeitar, infelizmente assim funciona o sistema, tá?
E, novamente, lá tá o cumprimento da lei, independente do momento, situação e sexo, tá? Ou seja, vocês são policiais militares no mundo civil também, tá? Infelizmente, tem várias outras profissões, não, óbvio, não desmerecendo as demais profissões, mas um médico, por exemplo, ele tá lá no hospital dele, ele faz o que ele tem que fazer lá, ele volta pra casa, tira o jaleco e pronto, ele tá inserido na vida civil, certo? O policial militar não. O policial militar eu englobo também todas as instituições aí da segurança pública e forças armadas, certo? Ele é policial 24 horas, então, infelizmente, ele não vai poder ficar tranquilo em qualquer lugar, enfim, ele tem toda uma responsabilidade em cima dele, certo? Alguma dúvida? Negativo. Não, senhor. Negativo. Desempenho do policial militar, tá? A gente vai para os tópicos. Policial militar dentro do seu trabalho. As divisões da polícia militar, abordagem, trocar ideia com o ladrão, tá? Conversar com o suspeito, tomada de decisão, tá? Os senhores vão ter que tomar decisões que vão gerar consequências muito grandes em questões de segundos, tá? A farda em primeiro lugar, tá, senhores? É sempre, você nunca vai denunciar, ou vai, não, eu não tô falando em caso de crime, tá? Mas em outros casos aí que eu acho que todo mundo consegue me entender. Você não vai trair sua farda, tá? Sua farda vem sempre em primeiro lugar, sempre defender o seu, sempre. Policial militar é policial militar, não importa a patente, a gente é uma família, então a gente vai cuidar um do outro, certo? Farda em primeiro lugar. Policial militar diante das mídias sociais, tá? Diante da mídia aí, policial militar no desempenho da sua função junto com outras instituições, certo? Tá, vamos lá, senhores. A parte de divisão da polícia militar vai ser a partir do próximo slide. Abordagem, senhores. Muita gente que fez a prova colocou lá que o policial militar não pode abordar a pessoa em qualquer hora, a hora que ele quiser, colocou que ele não pode revistar mulher, o policial masculino, e não pode revistar criança, tá? E eu acho que nem idoso também. Enfim, senhores, tá errado, tá? O policial militar pode sim revistar mulher, criança, idoso, não importa. Pode ser LGBT, trans, seja o que for, tá? O policial militar masculino e, óbvio, a feminino também pode revistar, tá? A abordagem, ela tem que ser fundada em alguma suspeita ou de forma preventiva, tá? A abordagem, quando vê uma suspeita, senhores sabem, um carro no escuro lá, com os vidros tudo subido, os vidros tudo fechado e tal, isso filme, de noite, numa esquina, perto de uma casa. Suspeito, os senhores podem ir lá e fazer a abordagem, certo? Sempre com cautela. Ô, comando, Pode falar. desculpa interromper o senhor, mas é muito importante ressaltar. A partir do momento que a gente for, no caso, um policial masculino abordar uma feminina, uma mulher, a gente tem que saber que tem que ter noção de que ela tem o direito de exigir uma perfeita, certo? Então, caso ela não queira ser revistada por um policial masculino, é necessário a solicitação de uma perfeita no local. Diego, pode continuar aí, por favor. Ok, vamos lá. Eu vou falar mais pra frente, tá? Sobre a questão do masculino revistar a mulher. Aí, voltando lá no caso do carro. O carro tava suspeito, vocês vão em aborda, tá? Ou alguém, por exemplo, de noite, numa loja de conveniência, um posto com capacete de moto dentro da loja. É a cara do bote, né? Então, se eles vão lá e abordam, porque foi fundada uma suspeita. E a abordagem preventiva, tá? Essa abordagem preventiva, que pode ser a revista também, né? E não só a abordagem, é aquela, por exemplo, o policial do choque, ou do terceiro choque, né? O Maitá, ou do Anchieta lá, ele vai estar lá ou do Canil, né? Também. Ele vai estar lá, por exemplo, no estádio, tá? E aí, pra entrar no estádio, vai revistar todo mundo, ou em algum show público, algum evento público, tá? Essa é a abordagem preventiva, tá? Que o policial pode fazer. Criança, o policial militar pode sim revistar criança, tá? Que seja, nesses casos aí, tá? Houver suspeita e fundado em alguma suspeita ou de forma preventiva. Na lei fala que deve ter o responsável lá no momento da abordagem da revista, certo? Porém, vai, né? Tanto na vida real, como pode acontecer também, você sabe que vai ter, por exemplo, criança que não tem pai, não tem mãe, jogada na rua, certo? Usuário de droga e menor de idade, e óbvio, ele não vai ter um pai. E isso, ele não tendo um responsável por ele, não vai fazer com que o policial não reviste ele, tá? O idoso, da mesma forma, da forma de uma pessoa mais jovem também, ele pode ser revistado tranquilamente pelo policial militar, tá? E na questão da mulher, tá? Deixa eu só arrumar isso aqui. Perfeito. O policial militar masculino pode revistar a mulher dentre esses dois casos, tá? De forma preventiva ou fundada em uma suspeita. O que muitos policiais fazem, e o que é o ideal, é chamar uma fém, certo? Para revistar a mulher. Porém, entretanto, todavia, não, na lei fala, se vocês pesquisarem, por exemplo, no Google, fala que lá é igual não sei quem falou aí, falou que ela tem o direito de solicitar uma policial feminina. Sim, ela tem o direito, porém, ela solicitando uma policial feminina e ela tendo esse direito de solicitar uma policial feminina, não faça com que ela não vai ser revistada não impede que o policial masculino reviste ela, certo? Senhores, o ideal mesmo, né? É óbvio, né? É ruim, né? Por exemplo, imagina você tem lá sua mulher, sua mãe, vai chegar um policial lá e meter a mão nela. É ruim, porém, vai ter caso que não vai ter policial feminina disponível, tá? Às vezes, por exemplo, tem batalhão de interior aí que não tem mulher nele, certo? Não tem mulher no batalhão. E isso não faça com que as mulheres fiquem à margem da lei, tá? Não faça. Inclusive, eu recomendo vocês pesquisarem, não pesquisem em Google, tá? Tenta pesquisar de forma, ver outros policiais militares falando sobre isso, tá? Ou então na própria lei. Porque se você pesquisar no Google, vai ter coisa errada, tá? Essa IA do Google aí fala um monte de besteira, fala que o policial militar não pode revistar em nenhum caso, tá? Enfim, o policial militar pode revistar sim, tá? Fundado em uma suspeita ou de forma preventiva, quando não vai ter uma... O senhor sabe que aqui na polícia militar não tem nenhuma mulher, tá? Tem, no caso, a Bianca aí, mas ela é do BPRV, enfim. Ela não vai estar todos os momentos presente aí. Então, não vai precisar solicitar na rádio lá, ô Popom, alguma feia aí pra dar apoio aqui na abordagem, tal. Não, você revista, entendeu? Fundar uma suspeita e ninguém é abaixo da lei, certo? Então, o agente de segurança pública ele pode revistar qualquer pessoa, na lei fala que ele pode revistar qualquer pessoa, independente de sexo, enfim. Então, não tem por que ele não revistar a mulher, certo? Tomada de decisão. Tá, antes, essa parte aqui tá um segundo tema da abordagem. O policial deve ser 100% imparcial, tá? Você vai ver a diferença de ser imparcial para parcial é que o parcial, a gente acompanha isso muito no meio de jornalismo, né?
sempre ele vai pender pra algum lado, tá? Ele vai dar uma notícia, o policial militar agrediu uma mulher. E ao invés de ele falar assim, por exemplo, o policial militar, não sei lá, no desempenho da função dele, foi prender a mulher, resistiu, e ele usou os meios controlados dele, por exemplo, o POP, ele usou o procedimento operacional padrão, e controlou a mulher. Ao invés do jornalista dar essa notícia e parar, não, ele vai falar, o policial militar agrediu, como sempre, mais uma vez em São Paulo, violência policial. Isso é ser parcial. E ser imparcial é você dar sua notícia e acabou, entendeu? O policial militar agrediu a mulher, pronto, acabou. Não vou expressar minha opinião aqui, tá? Você não vai perder nenhum lado. Porque se você for parcial, você vai mudar a visão do público, das pessoas, você vai mudar a visão dela, certo? Você vai fazer com que ela venha pro seu lado. E não, você vai jogar informação lá e qual que é o certo. Você joga a informação pra ela e a pessoa decide o que ela quer acreditar, tá? Se ela achou certo ou errado. O policial militar tem que ser 100% imparcial, tá? Por exemplo, chegou numa situação de agressão o marido bateu na mulher, tá? Na questão da agressão física, aí tem vários outros crimes, né? Outras tipificações, tá? Tem o feminicídio, tem a agressão psicológica, verbal, enfim. O policial militar vai ter que ser sempre 100% imparcial. Ele vai ter que ouvir os dois lados, tá? Muitas vezes ele vai ter que ouvir os dois lados. Às vezes ele vai precisar usar força ali pra controlar um lado ou outro lado, tá? Porque vão estar com os ânimos aí bem alterados, tá? Nesse tipo de ocorrência. Enfim, ele não pode chegar na ocorrência, que é óbvio, né? Se o agressor lá, ou suspeito de ser o agressor, estiver descontrolado, etc., o policial vai prender ele lá em flagrante, etc. Porém, o policial chegou, tá lá os dois. A mulher tá falando que apoiou do marido, e o marido tá lá falando que foi o contrário. Ela que veio pra cima dele, ele só segurou ela. Senhoras, vocês não vão chegar lá e vão usar a palavra boa, vocês não vão chegar lá de forma cega, certo? Meter a algema, o cacetete no marido e falar assim, tá preso, bora, eu entrei dentro, não sei o que, agredir ele também, né? Vocês têm que ser imparcial, vocês vão ouvir o lado dele, depois o lado dela, tá? Você não é porque o senhor está andando na rua, aí alguém fala assim, esse cara aqui acabou de me roubar. Aí você vai parar ele, vai mandar ele deitar no chão, vai jogar ele no camburão algemado e vai pro DP por 157. Senhores, não é assim que funciona, tá? Seja imparcial, procura sempre entender a situação, o que aconteceu, quem tá certo, quem tá errado, e depois, posteriormente, caso seja necessário, conduzir as duas partes aí, tanto o vítima quanto o suspeito, tá? Conduzir ao DP, certo? A tomada de decisão. Vai ter muitas situações, senhores, no nosso trabalho, vocês vão ter menos de milésimos de segundo para tomar uma decisão que às vezes pode mudar a sua carreira, tá? Decisões como o mala tira ele vai ser abordado, vocês estão lá mandando ele levantar a mão e ele tira uma faca do bolso e vem pra cima correndo. Você enxerga uma faca, tá? No momento, você enxerga uma faca e ele vem correndo pra cima do policial. O procedimento, a gente vai falar sobre a ocorrência mais lá na frente, mas o procedimento quando acontece esse tipo de coisa, ou o suicídio by cop, né, que é quando a pessoa quer tirar a própria vida, só que ela não tem coragem ou outro motivo, e aí ela fica lá pedindo pros policiais, atira em mim, me mata, vai, pega coisa, joga em cima do policial, avança no policial, pro policial atirar nela, tá? E tirar o intuito dela mesma é que ela morra, porém ela não tem coragem de tirar a própria vida, então ela faz um suicídio by cop, tá? Que seria suicídio, a tradução seria suicídio por policial, mais ou menos isso. Voltando à situação da faca. O mala vem com a faca, e aí no escuro ali, você tá ali com o policial militar, você vai esperar ele dar uma faca em você não vai. Você vai meter bala nele, tá? Esse é o procedimento da polícia militar. Vocês vão atirar até cessar a ameaça, tá? E assim, os senhores enxergou uma faca, beleza. E se não for uma faca? E aí? Os senhores mataram o mala lá, que veio pra cima com um pedaço de graveto na mão, tá? Veio com um graveto na mão pra cima dos senhores mataram ele. E aí, como é que vai ficar a sua carreira aí depois de investigar, a perícia, enfim. Então, senhores, o nosso trabalho é um trabalho muito complicado, muito difícil, entende? Você, por exemplo, já teve um TRU que eu estava, tá? A gente estava na viatura de força tática e outra viatura de rádio patrulha. A gente estava dentro da favela, a gente foi fazer uma abordagem, a rádio patrulha veio por trás e a força chegou de frente dentro da favela. Eram dois carros, tá? Depois eu tenho foto, vídeo pra mostrar pra vocês como é que aconteceu essa TRU. E aí eu desembarquei, eu era chefe de barco, eu desembarquei do tático, era tático 30, a gente desembarcou e eu falei, todo mundo aí, na moralzinha, deita no chão, a gente vai revistar e tal, depois vocês vão levantar a mão pra trás, vai checar o documento de todo mundo, o carro de todo mundo, abordagem padrão. Eles começaram a dar pinote, tá? Cada um correu pra um lado, enfim, virou aquela bagunça na favela. Eu tentei organizar mais ou menos por rádio, falando, vai pra aquele lugar. E resumindo, um policial da outra viatura, que tava com um fuzil também, na subida da favela, o mala tava correndo na frente, assim, na subida da favela, o mala puxou um rádio. Fugindo, puxou um rádio assim, meio olhando pra trás, puxou um rádio. O policial militar achou que era uma faca, tá? Isso aconteceu, depois eu mostro pros senhores. Ele achou que era uma faca e disparou aí de fuzil no mala, tá? Resumindo, o mala não tava armado, mas porém, tá? Essa ocorrência aí, ela vingou, tá? Estavam com muita peça de arma e muita droga, tá? No mala lá a gente encontrou muita peça de arma com ele, muita droga, porém, não era uma faca, ele não estava com nenhum tipo de armamento, tá? Ele não estava com arma branca nem arma de fogo. E o policial ali na hora ele viu o rádio e achou que era uma faca. Então, senhores, cautela, muita cautela antes de disparar, senhores. Muita cautela, tá? Pra quem veio do Jordão, Capitão do Jordão, pra quem veio do SPR, enfim, veio de outros roleplays, senhores, tanto essa é a política aqui da cidade, tá? Do planeta, quanto é assim que é na vida real, tá? Senhores, pelo amor de Deus, não usa taser, não fica usando taser, senhores. É proibido, tá? Depois eu vou formalizar tudo isso, mas é extremamente proibido utilizar taser em caso de pinote, tá? O cara tá dando pinote, você vai usar taser. Proibido, senhores. Então é isso, os senhores vão ter que tomar uma decisão difícil em poucos segundos, certo? Alguma dúvida? E aí a gente vai fazer uma pausa, tá? Vamos fazer uma pausa aí nos 2 Negativa. minutos. Nenhuma dúvida? Ok, os senhores têm uns 5 minutinhos de pausa. Ô, comando, eu tenho uma dúvida, sim. Pode falar. Pode falar. Se por acaso eu conseguir me informar aqui na PM, como que eu faço pra ir pra unidade do rodoviário? Mas só um instante que eu já te respondo, tá? Senhores, então todo mundo aí? Pra quem tinha feito a pergunta lá, quem te perguntou sobre ir pro BPRV? Fui eu, senhor. Não te ouvi, eu... Fui eu. Ah, tá, pode falar. Ah, tá, sim, era a sua pergunta. Então, Não, eu lembrei. isso. Tá. Porque a minha intenção é ir pro rodoviário. Aham, foi o Júnior que te chamou?
O Júnior? Não. Foi um pouco por influência dele Ah, não, também. Mas eu já tava querendo ir já. perfeito. Eu vou, como foi por ele que chamou, etc., você já vai poder ir, tá? Mas pra quem não, Tá. agora pra quem veio por meio de concurso e tal, os senhores vão patrulhar pelo menos umas 2 vezes aqui, tá no 49, e posteriormente pede transferência pro BPRV. Beleza. Então, vem minha tela aí. A gente parou aqui na tomada de decisão, né? A parte, em primeiro lugar, a gente já falou, policial militar diante das mídias sociais. Senhores, a PM ela tem a seção de comunicação dela, certo? A P5, mais conhecida como P5, no bombeiro é BM5, enfim. É ela que fica responsável por essa questão da mídia social da PM, tá? Senhores, sempre que forem gravarem vídeos ou gravar vídeo de ocorrência com a câmera, né? E postar no YouTube, Instagram e etc, esse tipo de coisa, ou darem entrevista, sempre comunica o comando do batalhão a qual você está subordinado, certo? E, senhores, evitem ao máximo falar em nome da Polícia Militar, tá? Algumas coisas, senhores, têm liberdade para falar em nome da Polícia Militar, como, por exemplo, a Polícia Militar sempre vai combater o crime, a Polícia Militar sempre vai agir na legalidade, em nome da Polícia Militar. Não era esse desfecho que a Polícia Militar queria, porém foi o que aconteceu. Podem dar entrevista, sim, falar assim, sem a permissão antes, tá? Sem ter a permissão de um comando superior. Porém, agora, outro tipo de entrevista, outras coisas, não, jamais façam isso sem a permissão de um comando, certo? E o policial no desempenho da sua função junto com outras instituições. Senhores, vai ter operações, vai ter blitz, enfim, várias outras coisas junto com por exemplo, o Detran, né, que o Detran vai estar lá junto com vocês, ou outra instituição pública, bombeiro militar, ou quem é do 49 fazer alguma operação junto com o BPRV e vice-versa, ou com o bombeiro, ou com a polícia civil, tá, que acontece muito. Senhor, sempre manter o respeito e sempre fazer o seu trabalho ali na sua, entendeu? Sempre respeitar o comando, se o comando da operação é um delegado, respeita o delegado, respeita a opinião dele, o que ele fala, certo? Senhores, vamos lá. Esse aqui para caminhando para encerrar, tá? Já vai dar quase uns 50 minutos aqui. Vamos lá, desempenho do policial militar, as divisões da polícia militar, tá? Senhores, eu não vou falar sobre companhias, não vou falar sobre... Me fugiu aqui o nome, quando tem um batalhão, e aí tem tá assim, regimento, tá? Não vou falar sobre regimentos, por exemplo, no BP Choque tem o regimento de cavalaria, tá? Ele está subordinado ao CP Choque, Comando de Policiamento de Choque, porém, ele não é considerado um batalhão, entendeu? Então não vou falar sobre isso. Vamos falar só sobre as maiores divisões aí, tá? Policiamento ostensivo, rádio patrulha, tá? A famosa RP aí, todo mundo conhece. Tá aí o que ela é responsável? Responsável pelo patrulhamento, enfim. Tem a ROCAM, tá? Ronda ostensiva, tá? Não é ostensiva, são ronda ostensiva com apoio de motocicletas. Senhores, lembrando, tá? A ROCAM, tem a ROCAM do choque, a ROCAM da força tática e a RPM, que no caso seria a ROCAM da rádio patrulha, tá? Só pra não deixar nenhuma dúvida aí. A polícia rodoviária, tá? Pessoal aí do BPRV, responsável pelo patrulhamento de rodovias estaduais, tá? Lembrando, rodovia estadual, tá? Rodovia federal é PRF. O BPTran, tá? Que é o Batalhão de Polícia de Trânsito, diferente do BPRV, tá? BPTran é uma coisa, BPRV é outra. O Batalhão de Polícia Rodoviária, o famoso BPRV, tá? E a Polícia Ambiental, certo? Polícia Ambiental aí, que vocês sabem o desempenho dela. E agora eu vou falar sobre policiamento especializado, tá? As tropas de choque, tá? Eu vou falar agora mais específico sobre o choque. O comando de policiamento de choque, tá? Todas as demais que estão subordinadas que são do choque, estão subordinadas ao CP Choque, tá? Senhores, deixa eu só ver onde que estão elas. Tá aqui, boa. Vamos lá, senhores. As divisões do choque, tá? Primeiro BP Choque, primeiro de choque, né, que a gente costuma falar assim, o primeiro de choque, é o batalhão do Tobias de Aguiar, certo? Que é a famosa rota extensivas Tobias de Aguiar. É o primeiro de choque. O segundo de choque é o Anchieta, tá? O Anchieta, ele faz CDC também, porém quem faz mais é o Maitá. E ele patrulha eventos, faz segurança em eventos, faz aquelas revistas lá em evento, etc. O terceiro de choque é o Maitá, muito conhecido aí por agir no CDC, tá? O Maitá e o pessoal do Maitá é bravo no CDC, tá? O quarto de choque, que é o famoso BOP, tá? Muita gente fala que o BOP de São Paulo é a rota, tá? Senhores, não é. O BOP de São Paulo é o quarto de choque, que é o Batalhão de Operações Especiais, tá? Nele, no quarto de choque, quarto BP choque, tem o COI e o GAT, tá? O COI, Comando de Operações Especiais, e o GAT. Ambos são um grupo de operações especiais, tá? Por isso que chama BOP. Senhores, o GAT é especializado em ações com reféns, tá? Inclusive eu até recomendo aí, tem... a Discovery fez um documentário, tá? Sobre o GAT, senhores. Ficou muito bom, tem muita ocorrência lá. Vocês pesquisam aí o GAT. Tem filmes do GAT, tá? Um dos filmes aí, Negociador, fala sobre a negociação do GAT. Senhores, o pessoal do GAT aí são mais bravos, tá? Nessas situações de negociar refém, enfim. Eles atuam em gerenciamento de crise, tá? Tem muita situação que eles... Tem muita ocorrência aí deles na internet aí, com desfecho todo mundo bem, tá? Então o GAT aí, uma ótima unidade. E lembrando, tá? O GAT e o COI são os únicos que operam sniper, tá? Com o atirador de elite. Os demais aí, por exemplo, como rota, eles usam um atirador designado, tá? Isso aí eu vou deixar lá mais pra frente, explicar a diferença, tá? Quando os senhores tiverem aula prática, etc. E o COI, ele é mais focado no... Ele é como se fosse o GAT, tá? Ele pode atuar igual o GAT atua aí, porém ele vai mais naquela questão de atuar em mata, entendeu? O mala fugiu pra mata, chama o COI. Tem alguma situação lá no meio do mato, tem que ir por rio, ribeirinho e tal, chama o COI, tá? O COI é especializado nisso. E o quinto de choque, tá? Aqui no caso é o canil. Patrulha eventos aí, eles usam os cães pra farejar em locais que autoridades públicas vai passar, tá? Por exemplo, o presidente vai a algum lugar lá, o canil passa lá pra ver se não tem explosivo, não tem nada, certo? A quarta divisão aí, divisão de inteligência, tá? O DIPM está responsável pela coleta de informações da segurança pública, Departamento de Inteligência da Polícia Militar.
e o Corpo de Bombeiros, certo? E aí a P2, tá? No caso seria a P2 aí, tá? A P2 aí, que é a seção de inteligência da Polícia Militar. E o Corpo de Bombeiros, tá? Lembrando, PMESP, Corpo de Bombeiros, é uma parte da PMESP, tá? Uma divisão. São Paulo, Bombeiros da Polícia Militar ainda, tá? Era assim no Brasil inteiro, aí todos os estados foram parando, tá? Com isso, e aí o São Paulo continuou. Enfim, na minha opinião, é uma das melhores organizações que tem, o Bombeiro pertence à PM, tá? E a Corregedoria, tá? Tem a famosa DPM aí, Delegacia da Polícia Militar, responsável pela investigação, punir, tá? E às vezes até a prisão dos militares aí que cometerem crimes em serviço. E fora de serviço também, tá, senhores? A voz dele tá bugada ou a internet mesmo? Senhores, vocês estão me ouvindo bem? Pra mim tá de boa. Sim, pra mim tá normal. Tá bom. Normal. Tá, você quer que eu bote? Não, pra mim tá tranquilo, pô. Quer que eu bote uma página? Não precisa não. Não, sem novidade. As sessões da Polícia Militar, tá? Se vocês olharem aí, por exemplo, nos superiores aí, alguns deles, eu e etc., vão ter essas sessões aí, tá? A P1, sessão de administração, tá? Recursos humanos, a P2, que a gente já falou, a P3, sessão de operações, P4, sessão de logística, e a P5 aí, tá? E os seus PM5 aí que eu falei pra vocês, tá? Sessão de comunicação social e relações públicas. Por exemplo, PM invadiu a favela invadiu lá o Paraisópolis e matou 10 malas lá. Tá lá os 10 presuntos lá. E aí a mídia vai cair em cima, tá, senhores? Isso é normal. E aí vai vir a P5, vai dar comitiva de imprensa, vai soltar nota, enfim. Essa parte aqui, os senhores têm alguma dúvida? No que foi falado anteriormente, divisões, etc? Negativo. Negativo. Certo. Todo mundo vai poder continuar aí mais um pouco? A gente só vai falar sobre a função do policial militar e aí o resto a gente deixa pra depois. Ou seja, Possível. por aqui, Pode prosseguir. sem novidade. Pode dar continuidade aí. Sem novidade. Sem novidade. Policial militar em abordagem e operações. A humildade e respeito cidadão, senhores. Sempre mantenham o respeito à humildade, tá? Por exemplo, vocês estão lá no patrulhamento, irradiou no Copom um palio branco, caráter geral. Vocês viram o palio branco, aí às vezes vai ter forma de placa, por exemplo, né? E a placa bateu, senhores. Vocês não vão chegar lá, ô cidadão, bom dia, por gentileza, desce aqui, nós vou estar te revistando aqui e tal. Não, senhores, vocês vão chegar, sai do carro, deita no chão, pô, caráter geral o carro, entendeu? Vocês vão chegar na humildade. Porém, os senhores não têm certeza se é aquele carro ou a abordagem é só um veículo suspeito e tal, senhores, vocês viu? Por exemplo, é óbvio. Vai ter gente que vai falar assim, isso é preconceito e tal. Não, senhores, a PM, ela atua com base em estudos, tá? Tudo da PM foi estudado pra ser o que é hoje, tá? E em base de estatística, tá? Então, por exemplo, isso não é preconceito, isso é realidade. Desce alguém do carro lá, Juliette, camisa de time, todo tatuado, tá? Ou é alguém querendo pagar, de que é do movimento, é drag e tal, ou é alguém que realmente é, tá? Então, óbvio, descer um cara desse jeito, você vai falar, ô, cidadão, por gentileza. Não, você não vai falar, você vai falar, vai, Diogo, entendeu? Já muda aí o tratamento. Mas, óbvio, descer um cara lá, por exemplo, um cara que você vê que, sei lá, tá de terno vindo da igreja. Os senhores vai ter o respeito, certo? Mas sempre sendo imparcial, 100% imparcial e analisando tudo, tá? Porque pode ser também, não é porque tá de terno que não é ladrão, tá? Tem ladrão que usa terno sim. Olha o Lula de exemplo aí. Senhores, o ideal é evitar falar de política aí, mas um exemplo disso é o nosso presidente, tá? Enfim, a função de cada um. Foi positivo aí, porque... Foi positivo. Já tem quem foi que falou? Quem foi que falou isso aí? Capitão Gabriel. Gabriel, já vai virar tenente coronel. Vamos lá, a função de cada um na viatura, tá? Senhores, pra quem veio do SPR, por exemplo, tem muito de outros roleplays aí, tem muita aquela questão de P1, P2. Como vocês viram lá, P1, P2 são as sessões, tá? E isso vai confundir. Se vocês colocarem isso em BLPM, em relatório, ou em rádio, tá? Os senhores falam, o P1, P2 vai achar que... Por exemplo, vou mostrar aqui um exemplo pra vocês. Futuramente, pode ser que vai ter ocorrência que a P2 vai estar junto com vocês, tá? Os policiais vai descaracterizar na ocorrência. E aí você vai modular no rádio, você vai falar assim, o P2 fez tal coisa, beleza. Qual P2 você tá falando? Tá falando do segundo homem, do encarregado da viatura, o chefe de barco? Ou você tá falando do P2 da inteligência, entendeu? Então, isso é extremamente proibido. Esquece esse negócio de P1, P2, P1, P2, P3, P5, P4. Isso é sessões, tá? Da viatura, a gente vai falar o motorista ou o primeiro homem, que é quem dirige a viatura. Ou o segundo homem, encarregado ou o chefe de barca, tá? Senhores, não cometam o erro de falar chefe de barca em viatura que não é especializada, tá? Não vem me modular no rádio ou não colocar no BLPM que o chefe de barca da Duster do rodoviário ou o chefe de barca da Spin da rádio patrulha. Não, senhores. É encarregado, tá? Ou pode falar chefe de equipe também, isso aí é variável, tá? Mas não fala chefe de barca. O chefe de barca é porque é o chefe da barca, tá? E barca é viatura grande. O terceiro homem, ou o terceiro auxiliar, tá? E o quarto auxiliar, ou o quarto homem. E tem o quinto homem também, só que isso é só para as viaturas especializadas quando o Mike estiver fazendo o estágio dele, certo? Que é o quinto homem, vai ficar sentadinho lá no meio, anotando tudo e aprendendo. Função de cada um na abordagem. Senhores, isso é bem fácil, tá? Continua da mesma organização que era sendo o P1, P2, tá? Chegou na abordagem, o P2 vai descer, vai desembarcar, todo mundo vai desembarcar. E lembrando sempre, a PM só desembarca da viatura ou moto, tá? No caso da Rocan, a PM só desembarca da viatura depois que o cidadão descer primeiro, tá? Óbvio, vai ter isso, eu tô falando em abordagem tipo assim, ó, senhores, deixa eu pular aqui pra frente. Tô falando em abordagem tipo assim, ó, tá vendo? Aqui numa rodovia, o suspeito ele desceu, os polícia vai descer. Agora, por exemplo, tá, sei lá, um baile funk, uma situação lá, a barca chega assim de lado, tem um carro aqui parado. Sei que o chefe de barca já desce, já fala, vai, desce do carro aí e tal, entendeu? E é variável, mas esse é o padrão, tá? E aí continua a mesma função, o terceiro homem, ou conhecido mais como vocês conhecem, né, o P3, ele vai descer, vai revistar o suspeito, etc. O encarregado, que no caso o segundo homem, vai, o chefe de barca vai trocar ideia com ele. E o quarto motorista vai estacionar a viatura e fazer segurança lá do local da viatura, certo? Senhores, acompanhamento. A gente fala quando vocês forem modular. Alguma dúvida, senhores? Se tiver, pode falar. Tá. Senhores, na hora de modular, tá?
acompanhamento e tal, senhores, não fala assim, tá fugindo, tá? Não use tipo de expressão, senhores. Vamos ser técnico, tá? Usa a expressão, pode usar pinote, tá? É bem como usar pinote no rádio. Pode falar, o Copom, pinote aí, ó. Ou então, um acompanhamento, Copom, um palio branco, iniciou acompanhamento aqui pela área da garagem, placa, Novembro, Fox Lima e tal, e assim por diante, tá? Vamos sempre manter o profissionalismo, tá? No acompanhamento, isso aí vai ser mais lá na prática, né? Quando os senhores forem dirigir esse time pela primeira vez, ou a viatura que cada um vai dirigir aí, né? Pilotar, fazer os cursos, etc. Por exemplo, a PM ela trabalha com cerco, tá? Fazer o cerco. E o cerco, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser pode ser até com a van comunitária, tá? Aquela van lá da polícia comunitária. Existem dois tipos de cerco. O cerco que você não desembarca da viatura e o cerco que desembarca. O cerco que você desembarca, tem uns que coloca até cone, tá? Dependendo. Mas coloca cone não é nem tanto pro suspeito, tá? Coloca cone ali pra ajudar no trânsito que tá ao redor, tá? Porque suspeito, ele passa por cima do cone e não dá nada. Enfim. O primeiro tipo, que é o que você desce, vai parar lá, por exemplo, modulou lá que o mala tá indo pela avenida ali sei lá, sentido, no posto de Ipiranga, sentido do bairro, tá? Sentido do bairro do lixo. Vai modular. Na hora que ele modulou ali, os senhores vão lá na frente ali, antes do bairro do lixo, óbvio, né? E vão parar a viatura, vou dar exemplo, parar a espinha aqui, na de lateral, tá? Com a rua, tampando a rua, óbvio, assim, na avenida, no caso. E aí, senhores, na hora que os senhores virem o carro vindo, vocês vão desembarcar, já pode estar desembarcado, vocês vão... Óbvio, você não vai entrar na frente também, porque a gente vem à velocidade, você vai ser atropelado, mas você vai descer e vai apontar a arma, entendeu? Às vezes com alguns funcionam. E aí isso vai depender da situação, tá? Dependendo, pode ser que o mala atire em vocês, tá? Que vocês estão lá fazendo o cerco desembarcado, pode ser que ele atire, enfim. E o cerco você não desce da viatura, que no caso, vocês vão com a viatura, muitas das vezes a viatura vai vir não vai vir de sentido contrário, tá? No contrafluxo, vai vir de outras ruas, e todos os policiais embarcados, e aí ela vai em movimento, na hora que ela vê o carro, ela vai entrar na frente dele. Porém, ela vai entrar na frente dele com distância e vai frear, tá? Parou a viatura. Deixa a viatura 0 km por hora. É assim que funciona o cerco, tá? Então, isso aí vai ser tudo ensinado na prática, tá? Não preocupe. Tá vindo aquele tanto de viatura atrás e o carro dando pinote. Se eles vai entrar na frente, freia a viatura, com uma distância, tá? Freia a viatura, o carro vai vir, muitas das vezes o carro vai desviar, tá? Vai passar pelo outro lado. Não acelera a viatura pra bater no carro, tá? A PM de São Paulo não usa esse tipo de coisa, tá? São em algumas situações, um pinote muito louco que estiver acontecendo, que eles vão chegar a bater a viatura no carro pra fazer o carro parar, tá? Existe sim doutrina da Polícia Militar pra bater em veículo, tá? Existe sim toda uma técnica, toda uma forma, vai ser ensinado, porém a gente não vai utilizar muito, tá? Existe uma técnica baseada, inclusive, nos policiais americanos, tá? Uma técnica de você bater no carro do suspeito pra fazer ele girar na pista, enfim. Mas isso aí tudo vai ser explicado nas aulas práticas, tá? E operações da Polícia Militar. Não tá tendo muita operação da Polícia Militar ultimamente, tá? Mas a Polícia Militar pode fazer em conjunto com o BPTran, com o BPIV, ou sozinho mesmo, só o 49, pode fazer blitz, operação de trânsito, pegar carro roubado, ou pegar sua moto roubada, enfim, você vai saber como funcionam operações da Polícia Militar, tá? Aqui, ó, a divisão dentro da viatura, tá? Da rádio patrulha. Aqui a gente tem o SPIN, tá? Do 49, essa aí é a 439. Senhores, motorista encarregado não é chefe de barco, encarregado é o comandante da viatura. O terceiro auxiliar e o quarto auxiliar, tá? Senhores, SPIN não anda com 4 mics, tá? Na viatura, tá? Isso aí não é padrão, tá? Não é padrão. O normal normalmente é 2, tá? 2, e aí CGP e tal, pode ser que tenha 3, tá? 3 na viatura. As divisões dentro da viatura especializada. Não muda praticamente nada, só muda que o comandante da equipe é o chefe de barca, tá? Isso aí é rota, força tática, TOR. Não fala encarregado, você vai falar o chefe de barca. Na questão da ROCAM, o RPM, tá? Vai ser a seguinte divisão. Chefe de equipe, normalmente é em 2, tá? Você e seu parceiro. Pode ser que tenha 3, tá? RPM e tal, tenha 3. E aí vai ser assim, o chefe de equipe, ele sempre tá na frente, o segundo auxiliar e o terceiro auxiliar, tá? Ou então o chefe de equipe, comandante da equipe, e o primeiro homem, não, e o segundo homem e o terceiro homem, tá? Normalmente é essa divisão aqui que tá pra vocês, tá? Porque normalmente o ROCAM e RPM patrulha em 2, e aí é o chefe de equipe e o segundo auxiliar. Na abordagem, senhores, viaturas que não são especializadas, tá? Ou seja, viatura do BPRV normal, que não seja do TOR, viatura de... Inclusive o TOR usa, tá? O TOR não é de ser, tipo, força tática, etc. A não ser viatura de rota, força tática, BAEPs, etc. Viatura, sempre que o senhor sobre